Então tá bom, bom dia, bem-vindos. Estamos aí mais uma vez, voltando aí às nossas leituras. Deve ter gente que é novo aqui, mas deixa eu explicar. Então, a gente está há 3 semanas já lendo o Vida de Adotivo e hoje a gente vai ler esse livro aqui que é o Será que ela lembra de mim? Na verdade, a gente não vai ler, vamos debater o livro, né? Falar um pouco sobre algumas coisas que me motivaram a escrever, contar algumas particularidades desse livro. Eu acabei falando muito sobre isso, que era um, um comentário sobre o livro, né, uma leitura. Mas eu acho que, mais do que isso, porque tem muita gente que está aqui que ainda não tem o livro, eu não quero dar tanto spoiler, então, para você que não leu, fique tranquilo, embora a experiência de leitura valha mesmo, que você saiba o começo, meio e fim. Vou trazer mais algumas coisas que enriquecem a leitura, coisas que não estão no livro e que eu acho que são importantes aí da gente conversar. Deixa eu falar uma coisa, perguntar aí, quem é que tem o livro? Pararam. Alice, Lívia, tá todo mundo com o livro ali, que lindo, né? A Silvia recebeu há pouco, Carla também, olha ali, que legal, Lilian, tá. O Mário, tá, beleza. O Mário, eu acho que eu ia mandar para vocês um livro, uma coisa assim, né? Mas deve estar indo. A Ariane comprou há pouco também. Eu acho que eu postei, eu vou postar a segunda, que eu fiz 2 levas essa semana aí. Ó, a Samira disse que ama, que legal. Bem-vinda, Samira. Estão me ouvindo direitinho? Então, tem uma coisa estranha esse microfone aqui, deixa eu ver. Eu consigo levantar um pouco aqui. Um pouquinho. Beleza. Então tá, galera. Vamos começar então o seguinte. Eu vou começar, como a gente fez outras vezes, trazer um pouquinho do. Ó, a Lilian falou que tá a caminho dela. Eu falo um pouco do livro, como de como. Faço um comentário, primeira meia hora. Tem gente me pedindo o link fora do grupo aqui, só um minutinho. Então tá, faço um comentário sobre o livro. E depois a gente abre para conversa. E a gente pode ir conversando também, eu vou falando um pouco, né? E essa é a ideia da gente. Vocês podem entrar também, perguntar e vamos embora. O que que eu quero trazer, assim, né? Qual que foi a intenção? Essa semana até eu fiz um post, semana que passou, no Vida de Adotivo, que deu no meu perfil do Instagram, na verdade, que foi bem movimentado, assim, falando, né, de onde vêm as crianças para a adoção. E é um pouco do que a gente vai falar hoje também, e que é um pouco do que esse livro trata. E, na verdade, cara, o início desse livro aqui, eu comecei a, 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 a escrever esse livro depois de escrever O Vida de Adotivo. Eu já tinha lançado O Vida de Adotivo. Quem não tem, eu vou deixar o link aqui até. Eu estou com ele só em edição digital agora. Esse, o Será que ela lembra de mim? Eu queria fazer digital também, mas eu não consigo por enquanto. Depois eu vou explicar por quê, tá? Mas o Vida de Adotivo está ali. Então eu tinha lançado o Vida de Adotivo e ele tinha uma perspectiva muito de dar uma ideia de como de tratar a adoção do ponto de vista de um ponto de vista que não estava sendo muito tratado, que era a visão dos filhos adotivos, né? E aí comecei a falar sobre isso, né, publicamente, já estava pesquisando, mas outra coisa é você tá mais presente no campo, que foi o que aconteceu depois que eu lancei o Vida de Adotivo. Comecei a participar dos grupos de apoio, né, dezenas de grupos de apoio, depois encontro nacional de grupo de apoio também e tal. E aí eu percebia que tinha duas coisas assim, que estavam me incomodando assim. Primeira era uma ausência de uma voz, né, da família biológica, porque a adoção, a gente sempre fala que é um tripé, né? Ela tem
quando a gente conta uma história sobre adoção para uma criança ou para o adolescente, é interessante você tratar sempre desses três elementos, né? Da criança, da família biológica e da família adotiva, que isso dá um senso de completude. Todos né, os personagens envolvidos na história estão presentes. Então, você pode falar uma medida menor, mas a gente sempre via que era interessante falar dos três elementos. E essa é a primeira coisa que me incomodava. A família biológica não estava sendo ouvida no campo. A gente não conseguia ouvir muito essas pessoas. Então, a voz delas não aparecia, não era muito presente. E o segundo ponto é que como é que a gente ia tratar desse assunto com as famílias adotivas, né, e contar as histórias sobre adoção, sobre história de origem e tudo mais, sem um recurso para isso, né? Porque tinha alguns recursos, tinha alguns livros, não são tantos também, mas os livros infantis que eu via sobre adoção, livros que podiam servir como ferramenta, eventualmente, para as famílias tratar desse tema, geralmente eram do ponto de vista das crianças, né? Ou do ponto de vista da família biológica. Então era um tripé que não se fechava. Então, por exemplo, a gente tem o livro O Anjo Destrambelhado, do Pablo Moreno, que é fabuloso, eu acho muito legal esse livro. Ele é um livro. Eu vou falar do Pablo, o Pablo foi bem importante para esse livro aqui também. Ele é do ponto de vista dos pais, ponto de vista importante, fundamental, né, dos pais adotivos, mas enfim, é desse ponto de vista, né? Tem o Filho é Filho, por exemplo, da Mari Muradas, que é muito legal também, e ele está mais focado no ponto de vista da criança. Eu pensei, pô, cara, né? Tem outros, alguns melhores, outros piores. Esses eu acho que são referências bem legais. O Filho é Filho, o Anjo Destrambelhado, eu acho uma experiência de leitura bem bacana. Eu pensei, cara, então vou ter que fazer alguma coisa aí, né? Se a ideia é continuar movimentando, né? Encontrando lacunas no campo e tentando mexer com elas, eu vou ter que olhar para isso. E aí fui buscar referências, mostrar algumas referências hoje até para vocês. Então, a primeira referência que eu fui buscar na literatura brasileira, realmente não achava muitas referências que falassem de família biológica, de separação e tal. Aí tudo bem. Vamos procurar se pelo menos que tenha um pouco desse campo da adoção no meio, né, que trate um pouco disso, assim, que a gente possa entrar nessa. Beleza, né? Ou tem, não está mapeado, não sei, né? Porque eventualmente pode ter livros também que falam de orfandade, de outros temas, né, que a gente pode usar também, mas né, não está mapeado pelo campo. Aí tentei buscar fora do Brasil. E aí descobri que tinha, nos Estados Unidos, tem um livro que é meio que ele é clássico lá. Eu até vou ver a data, porque eu não olhei aqui para estar aberto aqui, porque eu vou tentar exibir para vocês, vamos ver se ele funciona. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ele tem uma. Onde é que está a ficha catalográfica dele? Nananã. Ó, publicado em 86. Olha aí. Então faz, né, 38 anos. Já tem uma história de debate desse tema mais adiantado nos Estados Unidos por uma série de questões, né? Até porque a adoção lá é um negócio também, então, né, gera outros tipos de problema também, mas gera muito material, muito conteúdo. Bueno, aí eu falei, bom, vamos tentar ver esse livro aí. Que livro é? O tal do Mulberry Bird, que o passarinho, a passarinha da amoreira. O pássaro da morinha, vamos dizer assim, se a gente fosse traduzir no Brasil, né? E aí eu fui tentar catar esse livro. Eu pensei, pá, que bom, né, cara? Ó.
Eu vou mostrar para vocês. Aí você anota aí, Dulce, está pedindo o título. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês o meu Kindle. Não sei se dá para fazer isso, vamos ver. Nunca tentei, na verdade. Aí, estão vendo? Olha aí que legal. Bom saber. Dá pra fazer muita coisa lendo Kindle em grupo. Legal, adorei. Já me abriu ideias, inclusive. Então vamos botar aqui, ó, o livro. Ó, a Dulce perguntou. Mulberry Bird, né? O pássaro da Amorinha. Uma história de adoção. Tá ali no subtítulo, inclusive, né? Adoption Story. Então eu achei aí, ó. Anna Braff Brodzinski. PhD. É interessante, a Ana, se você for procurar esse Brodzinski, também ela e o marido dela, os dois são pesquisadores de adoção e fizeram uns trabalhos muito, tipo, trabalhos assim de sobre adoção, um campo muito grande, com 200, 300 adotivos acompanhando muito tempo e tal. Então são pessoas que estudam o campo, têm uma visão do campo muito interessante. E eu, pô, que legal, né, cara? Nem sabia que era autor infantil também, já conhecia o trabalho de pesquisador. Vamos encontrar, então, entender esse livro. Aí comprei esse livro aqui pelo Kindle, ó. E olha que horror que veio esse. Olha a capa ali, ele vem pequenininho e vem todo desconfigurado aqui, ó. Ele começa, ó, THE, o E do outro lado, Mulberry, tudo quebrado, ó. Olha que panaca que eu fui. Eu paguei em dólar isso aqui, imagina. Mas tudo bem, dá para ler, né? Dá para ler, não tem problema. Tá aí, ó. Tá aí o passarinho. E olha só que interessante essa história, então. Que história é essa aqui da Mulberry Bird? Então, a passarinha, ó, tudo bagunçado, ó. Mas dá para ler, né? Isso que importa. Eu queria ter referência de leitura. E aí a passarinha tem um passarinho e ela traz assim as frutinhas de amora mais doces para o passarinho e tal. Ela tem toda essa, né, uma relação assim de carinho, passarinho e tudo, né? Recém-nascido. E aí vão acontecendo algumas coisas. O passarinho cai do ninho uma vez, ela vai sair para pegar frutinhas em outras árvores. Quando ele vê o passarinho não está lá, ela tem que achar o passarinho, onde é que está o meu filho e tal. E aí vem uma chuva, e aí pior ainda a situação, ela demora para encontrar o filho de novo. E aí ela pensa, inclusive, se ela consegue de fato ficar com essa criança, ficar com esse passarinho. Então ela fala muito sobre isso. Ela pensa muito a respeito disso. E olha, ela vai falar com uma coruja. Olha aí de onde eu roubei a coruja que tem aqui no Vida de Adotivo. No Vida de Adotivo. No Será que ela lembra de mim? O Camilo fez uma coruja maravilhosa aqui para mim. Deixa eu mostrar para vocês. Para quem não tem o livro, aqui ó, um corujão. Um corujão meio perigoso, assim. Para quem vai ler o livro, vocês vão ver depois. E essa coruja representa o sistema de adoção, né? A justiça e tudo mais. E eu peguei para mim, eu achei, eu até queria substituir esse outro bicho, mas para nós funcionava e tal. E eu fiquei com a coruja, né? Mas assim, a história da passarinha é muito diferente aqui, né? O que que acontece, ó? O que que a coruja fala então para a passarinha, né? Da Mulberry Bird, só para explicar para vocês, para dar um, já que eles me sacanearam e me mandaram o livro tudo quebrado, estragado, eu vou contar o livro todo para vocês. Ó, ela diz assim, ó, tem 3 famílias interessadas em ficar com o seu passarinho, em adotá-lo, tá? E aí ela vai, a passarinha, né? Ela vai e visita as 3 famílias, né? E ela vai, eu não vou me lembrar agora bem certinho, tá? Mas aí tem um passarinho que vive no campo, e aí tem um passarinho que vive na água, né? E tem um passarinho que vive numa montanha. E aí ela se identifica mais com esse que vive na montanha e ela deixa
né? Um passarinho lá para adoção. O porquê que essa história é assim? Porque lá nos Estados Unidos o sistema de adoção é assim. Quando a menina vai entregar, né, se é uma entrega, uma entrega protegida, como a gente chama aqui, né, que é o que as agências de adoção mais fazem lá, né? A mãe ela faz um plano de adoção, essa mãe biológica, né? Então, antes de nascer o filho ela conhece, ela tem a oportunidade de conhecer as famílias que querem adotar e ela escolhe para qual família ela quer destinar o filho. Então, nesse livro da Mulberry Bird, ela conta isso. Então, ela vai de casa em casa, ela vai para as três, ela diz: olha, então que eu me identifico é essa e tudo mais. E aí, enfim, que é uma coisa que não tem muita ligação com o nosso universo aqui, mas para mim foi muito interessante, por quê, né? Porque eu pensei, bom, cara, eu acho que a possibilidade da gente transformar, então, a mãe biológica como protagonista, ela está aí, ela funciona, é possível. Vai ser um livro diferente, né? Senão eu simplesmente traduziria esse Mulberry Bird, né? Tentava lançar com alguma editora, falava com a editora de lá e tal, mas ele não tem nada a ver com a nossa realidade aqui, né? Eu falei, bom, mas a questão da gente poder usar como protagonista a mãe biológica para a gente demonstrar o que que aconteceu, o que que leva a esse processo, o que que leva a esse processo de separação, né? Usando dentro da nossa realidade brasileira. E aí foi que eu comecei a matutar isso, né? E aí, cara, eu me lembro que dentro da nossa realidade brasileira, as pessoas falavam muito da questão da mãe leoa. Vocês já devem, quem já ouviu isso, assim, aquela mãe é uma leoa, né? Já devem ter escutado essa expressão. E daí eu falei, cara, eu vou fazer um livro que seja a mamãe leoa. Que seja assim, ó, o livro que a mãe leoa é aquela mãe que entrega, que as pessoas às vezes não pensam nisso, né? Mas de repente a mãe leoa ela é tão corajosa que ela percebe que ela não vai dar conta, né, de cuidar daquela criança do modo como ela deveria, poderia ser cuidada, e ela então decide por entregar. Ela não é uma mãe mais fraca por causa disso. Ela é uma leoa também, né? E trazer essa dignidade assim para esse ato também, que parece que, pô, estão tem a mãe leoa que é, mas também tem uma coragem, né, em a gente poder dizer, olha, vai voar em outro espaço, porque aqui eu não vou conseguir dar conta, né, do que você precisa, né, de ter um ambiente seguro, de ter referências para você seguir adiante. E bueno, e aí fiz, tá até aqui, inclusive, esse aqui foi o primeiro, como é que se diz, rascunho, né? A Mamãe Leoa. Botei aqui. E aí fui falar com o Pablo, que o Pablo foi meu editor do Vida de Adotivo e é o autor do Anjo Estrambelhado também. Eu falei, Pablo, seguinte, cara, tô com a ideia de fazer um livro infantil e, e é o seguinte, é assim, assim, assado, minha ideia. Eu tô com um livro pronto aqui, eu escrevi e, e vou mandar para ver o que que você acha. E aí a gente vai se reunir. O Pablo, com a maior paciência do mundo, disse assim: não, vamos fazer. Não, mas a gente tem que se encontrar uma vez por semana, Pablo. Tudo bem, vamos nos encontrar. E ele, com a maior paciência do mundo, assim, né? Sem me cobrar nada, assim, falou: não, a gente vai, vou te ajudar, né? Porque ele tem essa experiência de editor e de escritor. E aí eu enviei para ele. E era muito interessante, né? Porque eu não me lembro os animais que eu uso aqui, né? Mas tinha o leão, o leãozinho, que era o filhote, né? E aí depois, né, vai para um processo de adoção, e aí entrava uma onça, e entravam outros bichos, uma tartaruga. E daí o Pablo leu e disse assim: Alexandre, você é doido, cara? Você não estudou?
Ele falou: "Por quê?". "Não, você não foi por co". Eu falei: "Cara, leão é um bicho da savana, cara. Por que você tá misturando esse leão com onça e não sei o quê, que negócio é esse?". E daí eu disse assim: "Mas Pablo, é tudo fantasia, cara. É tudo fantasia. Os bichos falam, Pablo. Por que que não pode ser um num lugar e outro, né, cara? Qual é? Que negócio é esse, Pablo?". Aí eu falei: "Não, não é assim. Tem que ter uma coerência interna. Os bichos falam, mas a gente". Ah, pois é, não, olha a minha ingenuidade, né. Aí eu daí ele falou: "Não, Alexandre, você tem que escolher um lugar, você não vai misturar, tudo, não você tem que, ter uma unidade". E daí te digo mais, assim, eu acredito que você tem que, se você puder, tenta trazer para uma paisagem natural que seja brasileira, que aí as pessoas vão se identificar mais aqui. E aí eu digo: "Tá bem", né. E aí, né, interessante, né, parece óbvio, né, hoje, né, tipo, que estupidez, né, o Pablo tem uma paciência de me explicar aquilo, assim, né. Daí eu falei: "Então tá bom, Pablo, vou reescrever tudo". Tá, beleza. Aí reescrevi para ele, e aí passou um processo, assim, mandei para ele, e ainda tinha uns cacos, assim, que eu nunca tinha escrito para criança, né. E ele me disse assim, lá pelas tantas, né, eu falava que a criança, o bebezinho já era uma onça, né, bebê onça tinha passado por um processo de adoção e tal, o que que era adoção, para explicar para as crianças. E daí o Pablo também, com a maior paciência, de novo, assim, leu e disse assim: "Alexandre, você, esse teu livro Vida de Adotivo, né, você tem relatos, não tem?". Eu falei: "Tem relato, tem um monte de relato". Daí eu falei: "Então você explica os relatos depois que você faz os relatos, ou você põe os relatos lá e deixa as pessoas interpretar o que acontece?". Daí eu falei: "Olha, eu deixo as pessoas interpretar, porque elas têm capacidade de interpretar e fazer as próprias, conclusões sobre o que elas estão lendo e tal". Então por que que você está explicando tudo o que acontece aqui pra criança? Você acha que a criança é boba, cara? A criança é muito mais inteligente que você, ela vai conseguir ler isso aqui e entender o que está acontecendo. Por que que você está tratando esse leitor como se ele fosse um leitor, né, um leitor menor e tal? Eu: "Não, cara". Eu digo: "Olha, cara". Aí aquilo explodiu a minha cabeça, assim, porque eu percebi que não só eu não precisava fazer algo didático, né, como eu também podia usar elementos que fossem elementos que a gente pudesse desconfiar, inclusive, das personagens. As personagens não precisassem ser ou completamente boas ou completamente ruins, ou mas que a gente pudesse ser como é, né. Inclusive, se tivesse alguma melancolia, tá, mas é uma melancolia da vida também. E essa criança vai saber lidar com isso também. E ela vai se sentir menos sozinha, inclusive, porque ela vai encontrar aquele sentimento que tem dentro dela no livro também, né. E aí me trouxe outro tipo de respeito para o leitor, e aí foi um outro processo de reescrita do livro. Então foi muito importante, o Pablo foi fundamental nessas questões para isso, né. Então, como eu digo, assim, ele não tem a palavra adoção, ela não aparece aqui dentro desse livro, né, para quem ainda não leu, mas ela não tem referências diretas. É uma fábula, né, é uma fábula a respeito de uma família, de um núcleo familiar pequeno, né, de uma mamãe onça e de um bebê onça, que chega a um ponto em que eles, né, pensam se realmente vão conseguir se manter unidos, e se manter unidos realmente é o melhor para os 2, pa né, tanto para a criança quanto para essa mãe. E aí já vou entrar no livro, vou trazer algumas coisas que eu acho importante falar, né.
que algumas coisas que já traem um pouco da minha a minha visão, assim, e um pouco até de críticas que eu acabo recebendo, mas que eu acho que são críticas bem-vindas, tá. Que é o seguinte, né, a gente vai passando aqui, não vou contar tudo, né, mas a gente vai falando aqui que essa onça, né, ela é né, um animal, né, sem predador ali naquele espaço, só que as cidades vão crescendo e ela vai diminuindo o raio de ação dela, né. As cidades vão tomando o espaço, né, da mata, né. E não só isso, né, também eventualmente tem, né, aqui tem uma queimada também, eventualmente tem outras ações que deixam ainda mais complexa essa vida, essa a vivência dessa onça. E aí tem algumas pessoas que dizem para mim assim: "Mas Alexandre, você está falando sobre a situação de uma criança, está obviamente que não dá para a gente generalizar a história dessa onça que vai passando por muitos problemas, né, ao longo né, por muitas questões até achar assim: "Olha, eu acho que eu não, né, acho que o melhor para a gente é realmente, né, cada um seguir a sua jornada, né, distante um do outro". E com muitos problemas, com muitos incidentes, com muitos acontecimentos e tal, e Alexandre, nem sempre é assim, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa, eh, faz escolhas, às vezes a pessoa tem muitas escolhas, né, até chegar a um ponto como esse, chegar a um ponto de separação, eh, até fazer uma questão também, né, que isso um ponto, se a gente for pensar também em generalizar, né, quais que seriam os motivos também que levam essa separação das famílias e que levam as crianças para o acolhimento. Então e é uma coisa até curiosa, né, se fala muito, né, e se chama ainda, né, meio no cotidiano, né, na linguagem cotidiana se fala muito de orfanato, né. A criança foi para o orfanato, depois foi adotada e tal. E eu estava olhando para isso, é muito curioso, né, porque você sabe, assim, em média, quantos por cento de crianças que estão em acolhimento estão lá porque por uma questão de orfandade? Você tem ideia disso? É 0,4%, não dá nem 1%, é muito pouco, né, então, por isso também tem essa luta, né, da gente, né, não tratar como orfanato, porque eventualmente essas crianças que estão lá também têm pais e mães, e eventualmente elas vão voltar essas famílias, né, de repente ela está passando pelo acolhimento, como uma medida temporária para a família se organizar também, né. E dos outros, acho que é 8%, relativo ao uso de químicos, de drogas, 15% é violência, e aí inclui vários tipos de violência, né, que é a violência entre os cônjuges, ah, dentro da família ou até a violência sofrida pela criança também, né. E que também tem um pouco isso, né, mas as crianças que estão ali, elas passaram por violência, passaram por abuso, não vamos negar que isso não existe, mas não é a maioria das crianças que está ali, né, de longe. E aí tem o máximo de 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 crianças que estão no acolhimento são 30%, né, que as pessoas de um guarda-chuva que é a negligência, e que essa negligência aí a Giovana tá falando, né. Eu peguei isso do site do CNJ, depois posso mandar também se você for procurar, vai ter no CNJ.
Aí você vai pegar tem um guarda-chuva que é a negligência, aí mas é tão amplo, cara, tão amplo, que assim, é desde crianças assim que, né, a criança não foi para aula, né, é negligência. A criança não tomou vacina. Olha, tá aqui, tá todo atrasado, aqui é negligência. As crianças, então é um guarda-chuva muito amplo, né? As crianças ficaram sem. E às vezes, inclusive, são coisas que se chocam, por exemplo, né? Eu estava uma família, isso eu já vi acontecer, ficaram três crianças sozinhas em casa que os pais eram dependentes químicos, saíram para usar e não voltaram mais, né? E aí chamaram o conselho tutelar e levaram essas crianças para o acolhimento. E elas chegaram lá e são notificadas, estão aqui por conta de negligência, porque elas estavam sozinhas. Mas também envolve o uso de químicos. Então a gente não. Então, assim, não tem uma. Não tem uma como a gente chegar na raiz desse problema. Aliás, tem, né? É uma diferença em todas elas, né? Todas elas não, né? Mas na maior parte delas a gente percebe tem um problema social que ele acaba explodindo aí, né? Em negligência, em uso de químicos, enfim, né? Em violência, mas tem um problema social aí que a gente não está olhando. Né, exatamente, desde os mais graves até mais leves, são efeitos da desigualdade na nossa sociedade. Então, e é isso que eu achava importante, né, tratar no livro, porque se essa onça ela passa por uma situação de queimada, né, e ela não tem espaço para se para encontrar alimento, é um problema. Agora, se a gente for pensar, então, se essa mãe, aí a gente está falando já da nossa realidade material, Brasil, tá? Ela não consegue ganhar a vida, né? Ou mãe, ou pai, enfim, e não tem quem cuide dessa criança em casa, e ela leve essa criança para a rua trabalhar com ela para colher material reciclável e sobreviver. Se essa criança não vai para a aula, é tratado como negligência. Mas assim, é uma, é- ela não tem espaço para essa criança ficar. Tem aí um problema social. E aí eles dizem, não, Alexandre, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que escolhem estar num vício, estar no uso, né? Vão para as drogas e tal. Eu não faço diferença nenhuma, cara. Eu não faço diferença nenhuma. Se a pessoa foi exposta a um fluxo de desejo, de uso de substância química, de crack, de não sei, e não conseguiu resistir, é porque essa pessoa também não tem condições de bancar esse fluxo de desejo e se manter em pé. Assim como a pessoa também não tem condições de bancar, de ter alguém cuidando dessa criança e buscar o trabalho em outro espaço. Estão entendendo? A questão para mim não é desamparo dos dois lados. Né? É desamparo dos dois lados. E alguém até pode me dizer, não, mas aí você não está acreditando no livre-arbítrio, porque a pessoa pode escolher e tal. Eu falei, eu não acredito mesmo, cara. Não acredito em livre-arbítrio mesmo. A gente se efetua cotidianamente e a gente vai se efetuar e se a gente está em determinadas condições, sem resistência para as ondas que seja uma queimada, que seja que seja a falta de trabalho, de casa, que seja a, a, alguém te oferecendo uma droga em um espaço, em um determinado ambiente, você não vai resistir a esses processos. A realidade vai se efetuar. A realidade vai se efetuar. Ah, mas a gente não tem escolhas.
a gente tem escolha sim, a gente tem possibilidade de mexer nesse mecanismo para que quando as coisas aconteçam, a gente esteja em outro espaço, né. Ou seja, a gente pode se aliar a outros processos, né. A onça aqui, por exemplo, ela estava sozinha, e ela andava sempre sozinha, né. Se ela quisesse ter, né, ela poderia se olhar para isso e tentar se conectar com outras pessoas, na medida em que ela fosse se conectar com outras pessoas, ampliar a rede delas de afeto, ela pudesse ter uma rede de apoio. Quando chegasse a queimada, talvez ela tivesse outro espaço, né. Mas esse é um processo de construção, né, que a gente precisa se dar conta, mas se a gente está naquele espaço simplesmente, a gente simplesmente vai se efetuar dentro daquele espaço, né. E, enfim, isso é uma coisa que eu acho bem importante, porque essa questão aí parece que todo mundo está, né, cheio de opções, mas a gente não viveu aquelas situações exatamente para saber se a gente ia se efetuar de modo diferente, né. Eu tenho certeza, por exemplo, né, se eu vivesse as mesmas coisas que a minha mãe biológica viveu, eu não teria essa capacidade também de 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 continuar comigo como filho, e também, talvez, eu não teria nem a força dela de levar uma gestação até o fim, mas eventualmente foi isso que aconteceu, né, na no meu na minha história, e eu demorei muito para me dar conta disso também, né, foi uma questão de amadurecimento, de entender melhor esses processos, para começar a entender isso melhor. E é isso que o Mário está falando, nosso livre-arbítrio é limitado, exatamente, exatamente. A gente é o que a gente pode ser, essa que é a questão, né. Então a gente tem algumas escolhas, até por isso que eu coloquei aqui de de epígrafe, né, esse verso: "Somos quem podemos ser e sonhos que podemos ter", que é porque é isso mesmo, porque a gente pode, né, eventualmente, não só as possibilidades que a gente tem, elas limitam as nossas escolhas, como até a nossa capacidade de sonhar, a nossa possibilidade de pensar em ser alguma coisa diferente, né. Sempre tem algum modos também da gente avançar nisso, mas também a gente nunca sabe qual vai ser o resultado exatamente desses processos, né. Mesmo como eu estava falando, né, a onça está sozinha, ela podia se conectar com outras pessoas, mas a gente também não sabe essas conexões onde elas vão poder levar. A gente pode talvez é mexer e se transformar, mas também a gente não tem o controle de onde isso vai dar. Tô falando há um tempão já, a Carol tá com a mãozinha levantada, e vamos abrindo o debate. Eu achei legal que a gente conseguiu tratar também, não contar todo o livro aí, e vamos tentar manter assim. Vai lá, Carol. Queria, bom dia. Queria, te escutando compartilhar, assim, um pouco só do que eu fico pensando, lembrando muito, assim, do tempo que eu trabalhei no acolhimento, e eu acho que é muito importante, assim, né, o viés do livro, porque apesar de que, claro, né, toda realidade ela é limitada e nenhuma história vai contar a história de todo mundo, né? Acho que você está falando um pouco disso, né? Nesse sentido do que você diz, ah, mas nem sempre é assim, mas essa não é a realidade. De fato, cada história é única, né? Mas eu penso que é um lugar importante a gente fazer um furo nessa ideia que criminaliza as famílias de origem, né? Então, eu acho que o Será que ela lembra de mim faz um furo e possibilita a gente perguntar, mas será que a história que eu pensei é do jeito que é, né?
será que o que eu fiquei imaginando é mesmo assim? Ou tem mais coisas que eu desconheço, né? Seja como filho, seja como pai adotivo, né? Eu acho que é um furo importante. E acho que é muito interessante esses dados que você traz, né? E, e fiquei aqui pensando o quanto a gente precisa reforçar essa ideia do quanto pode ser múltiplo, né? Como, por exemplo, quando você diz desse dado de 15% de situações de acolhimento relacionadas à drogadição no ambiente da criança, né? Que, se a gente for olhar indiretamente, alcança níveis muito maiores, né? Estou aqui pensando nos casos que eu via e nos casos que eu escuto das famílias, né? E essa questão da negligência, eu acho que é uma pauta que a gente ainda precisa discutir muito no nosso país, no campo da adoção em especial, porque eu fico pensando que também entra num lugar quando o ECA começa a dizer que nenhuma criança pode ser afastada do convívio familiar por motivo de pobreza, não é? Porque esse é um cuidado que a legislação vai ter. A negligência como justificativa entra no lugar da pobreza, né? Porque quando a gente vai investigar, fazer um estudo social das famílias, a gente vai ver que aquilo que caracterizaria a negligência, que poderia ser uma ideia assim, eu poderia cuidar e não cuido, então eu estou sendo negligente. Eu poderia fazer e não faço, então eu estou sendo negligente. Como eu escutei já e volta e meia repito, porque foi uma coisa que me impactou muito, assim, ter escutado no início da minha trajetória, uma assistente social dizia assim, o que está acontecendo, e o que me, né, escutava isso há quase, enfim, há mais de 15 anos atrás, e me parece que ainda continua acontecendo, ela dizia, acontece que a gente vê as crianças tomando sopa de pedra junto com a sua família. A sua família também está tomando sopa de pedra. Então, na verdade, o que a gente está vendo é uma família tomar sopa de pedra. Mas aí a gente chega lá e enxerga as crianças tomando sopa de pedra e diz que absurdo uma criança tomar sopa de pedra. Não pode criança tomar sopa de pedra. Aí a gente tira a criança e deixa o restante da família tomando sopa de pedra, né? Ou, enfim, né? Tantas coisas, né? Que a gente vê as famílias vivenciarem. Então, eu acho que isso é muito significativo, assim, né? Que a gente possa suspender os nossos ideais e os nossos julgamentos para que a gente possa olhar de um outro modo para essas histórias, seja aquelas que têm um desejo de adoção ou não, né? Porque também a gente não pode esquecer, né? Você falava da orfandade, né? Que não chega a 0,5%. Acontece que o desejo de adoção, ele também vai ser um percentual muito menor do que aquele que a gente imagina quando a gente diz tanta criança precisando de família nas instituições. Porque muitas dessas crianças vão retornar para suas famílias desafiadoras, né? Por fim, eu fico pensando que é importante dizer o quanto honrar uma família de origem honra também a história de um filho, né? Porque é parte de quem aquela pessoa é, né? Quando a gente pensa em adoção, né? Então, poder fazer esse furo de não criminalizar, né? Mesmo a falta de cuidado, quando ela acontece, né? Eu acho que dá uma outra dignidade para um filho também, né? De que é possível essa outra construção, né? A respeito da sua própria história e uma legitimidade, enfim, tudo mais. Enfim, fiquei pensando essas coisas, quis compartilhar. Hoje eu vim só escutar um pouquinho e dar um oi, que daqui a pouquinho eu tenho um atendimento.
mas queria compartilhar um pouco disso que eu fiquei pensando. Ah, obrigado, Carol. Nossa, colocou em palavras muitas coisas aí que eu estava falando, você conseguiu concretizar melhor, assim, e trouxe essa questão também da como isso se relaciona com os filhos adotivos, né? Eu acho importante isso também. E vou falar disso agora também. Vou aproveitar que a Carol está aqui também, vou compartilhar uma coisa importante, que é que eu e a Carol, a gente tem grupos de apoio para pais e filhos adotivos. Estamos, algumas pessoas que estão aqui participam, inclusive, e também já estamos vendo horários novos aí para março, e costuma encher bem rápido. Deixa eu até mostrar aqui, ó, compartilhar para vocês, território da adoção. Carol Rabito, a Carol é doula de adoção, para quem não sabe, e é mãe por adoção também. E, enfim, depois eu vou mandar, quem tem interesse, eu vou mandar para o grupo ali o formulário, para quem quiser olhar, que é um espaço de escuta, um espaço de encorajamento mútuo, um espaço de, sobretudo, um espaço seguro para a gente poder falar sobre esses temas sem a gente ser julgado e a gente se sentir compreendido e a gente também criar ritmos para a gente tratar dessas questões e a gente poder se aprofundar nelas dentro das nossas possibilidades. Então a gente percebe os fluxos das outras pessoas, como é que está sendo, cria os nossos próprios ritmos também. Então está sendo uma experiência muito, muito rica. E depois eu coloco ali né, no grupo ali quem tiver interesse, para a gente não, o pessoal não fugir do bate-papo aqui para preencher. Mas é importante a gente criar espaços mesmo, criar espaços que a gente possa se fortalecer mutuamente, porque fora dessas bolhas a gente passa por muitos julgamentos, muitos desafios também. E a ideia não é criar a bolha para a gente ficar na bolha, mas a gente criar a bolha para se fortalecer, enfrentar e, quem sabe, transformar essa realidade também. Então, é isso. Depois eu mando informação do território ali no grupo e a gente segue o debate aqui. Mas então, falando dessa questão de como isso impacta também, né, na questão, você falou de honrar a família biológica, né? Então, é parte da nossa história, enquanto filho adotivo, parte da nossa história é também parte da história dessa família biológica, porque a gente veio, a nossa origem está ali, né? Em alguma medida, talvez tenha mais convivência, talvez menos, mas a nossa origem está ali. Quando a gente vê as pessoas, né, eventualmente os pais adotivos, olharem para essa família de uma maneira negativa, de uma maneira, né, eventualmente até, né, de julgamento, pesada, né, discriminatória, ou, inclusive, quando a gente vê os pais ignorarem a existência dessa origem também, é como se a gente, enquanto filho adotado, nós também estamos sendo julgados, estamos sendo olhados com um olhar negativo, estamos sendo ignorados também, porque faz parte da gente. Quando você, né, julga, quando você, né, fala, trata mal, você está também porque você está fazendo isso com a sua própria origem, com a sua própria história. Então você sente. Então não é comum, né? Aliás, não é incomum, é bastante frequente, né, inclusive, alguns pais falarem disso para mim, me buscarem em rede social, falar: "Ah, mas meu filho tem baixa autoestima". Eu digo: "É óbvio que ele vai ter baixa autoestima, porque você está demonstrando para ele que ele não tem estima, que você não estima ele. Você está demonstrando quando você nega, quando você finge que não existe, que ele não veio de lugar, você está passando uma mensagem de que aquilo não tem valor. Então, ele recebe essa mensagem como se ele não tivesse valor. Então, faz parte desse processo também. Então, porque por isso que a gente é, é importante a gente tratar isso, e aí às vezes também me dizem, mas você está romantizando isso, você está. Não, cara, romantizar é a gente tratar como se fossem
deuses, como se o que eu estou tentando fazer é não demonizar essas pessoas, né, é tratar para a realidade, como seres humanos que se efetuaram dessa maneira, como a gente se efetua de outras maneiras, porque a gente está em outros espaços e tem outras referências também, né. Então não é dizer: "Olha, você estava vivendo um mar de rosas, que pena que foi", não, cara, né, você realmente estava passando por questões que envolviam a quebra de direitos, você não estava sendo atendido nos seus direitos e você, por conta disso, foi separado. Mas isso não faz com que essas pessoas que levaram você a essa situação sejam demônios, né, assim como você também não. Então, esse impacto que tem em torno dos filhos é importante deixar claro também, eu acho que a Carol trouxe aí, queria comentar, né, também. E outra coisa que eu acho importante trazer, tem bastante coisa no chat aqui, eu vou trazer daqui a pouquinho também, mas tem essa frase da capa, né? Será que ela lembra de mim? Isso foi outra coisa também que eu peguei de um, de uma, de um estudo que falava sobre comunicação e filhos adotivos e famílias adotivas. Muito interessante, muito interessante. Eu cito bastante esse trabalho. Eles fizeram com 270 filhos adotivos, mandaram, como é que se diz? Formulários de pergunta e resposta, acompanharam durante algum tempo esses filhos, com um grupo desse trabalho grande, eles fizeram esse recorte de pensar como é que se dava a comunicação nas famílias e que impacto a comunicação trazia para o entendimento da adoção. E aí, o que que eles perceberam, né? Que as pessoas que têm uma comunicação em família, que conseguem trabalhar a identidade adotiva em família, acabam conseguindo também terem filhos que têm mais autoestima, agora que a gente estava falando disso também, né, relacionamentos mais saudáveis com a família e também com amigos, né, saudáveis e mais duradouros, e também tinham um entendimento mais positivo em relação à adoção, tanto em relação à sua adoção, quanto em relação ao estatuto da adoção, né, em geral. Então eles perceberam que as pessoas que conseguiam trabalhar melhor, os filhos adotados que conseguiam trabalhar melhor a sua identidade adotiva, eram filhos que tinham mais, né, mais bem-estar, mais uma autoestima melhor, uma questão de bem-estar pessoal melhor, conseguiam ter relacionamentos mais estáveis, mais duráveis e conseguiam também ter uma visão mais positiva em relação à sua adoção e também em relação ao estatuto da adoção em geral. E aí, tinha algumas questões que se traziam assim, mas, enfim, o que que é trabalhar essa identidade adotiva, né? Se isso faz tão bem para os filhos, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer a criança poder se perguntar questões que ela tem internas que às vezes ela guarda e que ela não se permite perguntar, né. E algumas delas é isso, assim, né, em primeiro lugar, o que que a adoção significa na minha vida? O que que muda na minha vida com a adoção? O que que é isso? E traz outras, né, que, por exemplo, será que eu tenho, irmãos biológicos? Né, será que eu tenho um irmão? Ou para quem conhece os irmãos, como é que estão esses irmãos agora? Né? Em que ponto eles estão? O que eles estão vivendo? E uma das perguntas também que é uma das fantasias que aparece também nesse processo, nessas indagações, é uma pergunta que é: "Será que o meus pais biológicos, a minha família biológica lembra de mim?", né. Então, é uma coisa que eu trouxe, porque é uma pergunta que eventualmente eu vi até algumas pessoas me falando, assim, que ofereceram um livro para famílias adotivas comprarem, né, e daí a família falou assim: "Deus me livre, eu não a única coisa que eu não quero é que meu filho faça essa pergunta, né". E eu falei: "Não, cara, mas é o contrário, se ele fazer, né, é um índice de que ele está trabalhando isso né, ele está num processo que talvez seja um processo pesado, doloroso em algum momento, né, mas que vai trazer mais bem-estar pessoal, que vai fortalecer as relações, que vai fazer com que ele aceite melhor a adoção dele também, né. Então,
às vezes pode ser um pouco contraintuitivo para quem não está no meio, não está falando, mas é completamente o contrário. Quanto mais a gente pode se perguntar sobre isso, mais a gente aceita a nossa adoção, mais a gente consegue se permitir se olhar como filhos adotivos e dar um significado para essa adoção, porque a adoção não resume a minha vida, né? Tem muitas outras identidades, mas é uma delas, né? E enquanto eu não consigo deglutir, entender o que que é essa identidade para mim, aí sim eu vou ser só esse filho adotivo, porque eu não estou abrindo meus afetos para outras perguntas, né? Enquanto eu não consigo responder aquela, estou ocupado com aquilo. É igualzinho, assim, é igualzinho quando a gente se alimenta, passa mal, né? Porque não consegue comer, né? Faz uma digestão mal feita, alguma coisa. Cara, ou a gente, né, bota para fora, né, ou a gente faz aquela digestão, né? Não tem porque a gente não vai conseguir se alimentar sem passar, né? Então a gente não consegue se alimentar de outros afetos, de outras identidades, de outras questões, enquanto a gente não digere isso, não passa por isso, né? É, é muito nossa mente, nosso corpo físico tem esse funcionamento que é, né, paralelo também, né? Se toca. Vou ler aqui o chat, galera. Fiquem à vontade para chamar aí a atenção de outras coisas e a gente vai falando, ó.